Essa senhora que está sem receber aposentadoria há 8 meses, lá do governo do estado do Maranhão, esse tiroteio no Rio de Janeiro, as crianças ali num corredor, né, sentadas no chão, e a professora dizendo para que não se levantassem e ao mesmo tempo preocupada que não ficassem próximas umas das outras por causa da Covid. Então ela tinha duas preocupações, não deixar que as crianças ficassem muito próximas umas das outras e ao mesmo tempo que elas não se levantassem porque havia tiro para todo lado. E aí, quando eu concordo inteiramente aqui com o Renato, né? Quando ele diz que futebol não é essencial, não é mesmo. E muitas vezes a própria política se torna mesquinha, absolutamente longe da realidade. E aquela professora dizendo que acontece todas as tardes, né? E aí vem alguém do alto da sua sapiência presumida e grita que o país precisa de meritocracia. Sim, eu também acho. Também acho que o país não pode ser tocado, e nenhuma empresa pode ser tocada com ação entre amigos, né? Com bajulações mútuas, com a promoção de filistinos por filistinos, tudo isso é verdade. Mas, para que você fale apenas em meritocracia, você tem de partir da premissa de que todos largarão naquela corrida do mesmo lugar e com as mesmas condições. E é isso que não acontece. E aí está a desigualdade crônica, histórica. Aquelas crianças não partem do mesmo lugar. Elas partem lá de trás. E partem entre tiros. Não o tiro para correr. O tiro para cima, sinal de que podem dar a largada. Mas o tiro que passa, se elas levantam a cabeça, passa muito próximo e muitas vezes é fatal. Já vimos quantos casos, né? A história da tal bala perdida. Não é que os caras estão mirando as crianças, mas estão atirando. Pegou em alguém, pegou. E aí? E aí que o Estado é um ausente, e ainda com o agravamento de medidas como aquela do Edson Fachin, né? Dizendo que a polícia, durante a pandemia, não pode entrar em determinadas áreas do Rio de Janeiro. A polícia não estava lá. Logo, a premissa do Fachin de que a polícia que provoca tiroteios, ou a presença dela é que leva a tiroteios, é uma bobagem. A disputa por territórios. E essa disputa por territórios é com ou sem polícia. É Edson Fachin. O Fachin não pode ir lá. Ele é o ministro do Supremo. Ele não pode pôr os pés lá. Por quê? Porque o Estado não está lá. E ele só entrará lá se houver a autorização de um chefão do pedaço. Isso também se reproduz onde estão as milícias, né? Principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro. E é claro que o Fachin vê isso de muito longe, né? Muito longe. Ele está numa redoma. Aliás, quando ele tomou aquela decisão referente ao Lula, alguns cretinos fundamentais o ameaçaram, tal, aquela coisa de latidos que não são acompanhados de mordidas, mas latiram. E imediatamente ele teve reforço da segurança. Não é? É uma redoma. Como presidente da República, para o resto da vida. Para o resto da vida, o cara vai ter segurança bancada pelo Estado, com dinheiro público, o que eu acho correto. Eu acho correto. O cara foi presidente da República, ele tem que ter segurança garantida para o resto da vida. É a única mordomia, aí nem é mordomia, mas o único direito que eu acho que deve acompanhar um presidente da República para o resto da vida com dinheiro público. Único. Se for aposentado, que receba aposentadoria. Não é? Mas não por ter sido presidente da República, mas pelos pagamentos que fez ao INSS. Ou a aposentadoria complementar, quando ele é parlamentar e tal. Agora, a segurança tem de haver. Só que eles vivem numa redoma. Vivem numa redoma. E aí, quando tomam uma decisão como essa do Fachin, tomam uma decisão que ele imagina ser a ideal. Mas não é nem ideal e nem idealista. É burra. E mais, é cruel. Porque aquelas pessoas que já vivem sob terror, dominadas por pessoas armadas até os dentes, são privadas por um ministro do Supremo de terem a presença do Estado para protegê-las, para livrá-las.
o Fachin parece achar que o problema é a polícia. Muitas vezes é. Muitas vezes é. Há episódios de corrupção, de ações que são descontroladas e depois muito mal explicadas. Tudo isso é verdade. Mas a ausência do Estado, você corrige os problemas. Você não acaba com o problema simplesmente eliminando a presença da polícia ali. Pelo contrário, você está entregando uma parte do país, um território, para além do Estado. Aqui o Estado não entra, aqui é de vocês, tá bom? Ah, mas e quem mora aí? Sinto muito. Não é, senhor Fachin? O senhor sente muito. Agora, enquanto isso, no Congresso, a preocupação parece, como quase sempre, né? Com o que se ganha e o que se perde na relação com o Executivo. Inclusive, há uma reportagem do UOL Folha, né? Falando sobre a relação Centrão e Jair Bolsonaro. E aí, uma certa especulação de que a relação ela vai ser determinada, ou ela está sendo determinada por dois fatores. A pandemia e a notória incompetência do governo em lidar com o problema. Aliás, parênteses aqui para aquele acordo, é chamado, na verdade, de Uruguai, né? Seria o Uruguai 2, e que permitiria exatamente uma segunda grande operação, houve a primeira, uma segunda grande operação de importação de tudo que é necessário para o chamado kit intubação. E que foi cancelada pelo Ministério da Saúde em agosto. E agora isso veio à tona. Quando exatamente falta o básico, falta o anestésico. Falta o remédio para controlar a dor de quem está sendo entubado. E poderia não faltar se tivessem mantido aquela ideia de fazer uma segunda grande operação de importação desses produtos. Quem vai explicar isso? Essa é uma responsabilidade do governo federal. É o Pazuello, é o Bolsonaro. Quem vai explicar isso? Agora, há um amplo movimento para que a importação seja mais célere possível. Mas em agosto houve o cancelamento. Cancelamento. Sem que o Ministério da Saúde até agora explicasse por quê. Por que houve esse cancelamento. Então tem essa história da pandemia e tem, segundo essas especulações, a possibilidade de Lula disputar a eleição. Eu acho que há uma certa forçação, né? Como se essa chegada do Lula, decorrente da decisão do Fachin, essa chegada do Lula à disputa eleitoral, que é uma coisa ainda pendente, né? Pode ser, pode não ser, dependerá de algumas decisões do Pleno do Supremo, inclusive com relação àquilo que o Fachin decidiu sozinho, solitário e monocrático. Mas o grande ponto é uma certa forçação na ideia de que a chegada dele transformou o discurso do Bolsonaro, transformou as atitudes do Bolsonaro, transformou a relação do Centrão com o Bolsonaro. Devagar. As coisas não são bem assim, não é? O Centrão, outra coisa, há uma ideia que não, parece que o governo, com a escolha do novo ministro da Saúde, o governo não deu sinais de que fará uma gestão técnica na luta contra a pandemia, não é? Na substituição do Pazuello pelo Queiroga. E o Centrão queria a Ludmila Rajar, que não foi convidada, segundo o governo. Ela disse que sim. E claramente, se tivesse aceitado o convite, ficaria 2 semanas, porque ela não iria concordar com as posições do governo, seria mais um desgaste, seria a lataz, né? E também o doutor Luizinho, aquele deputado do PP do Rio de Janeiro. Ora, sinceramente, a preocupação do Centrão não é com a administração técnica, com a condução técnica do enfrentamento da pandemia. Não é. É com a abertura de espaço para os partidos que o compõem dentro do governo.
dentro do Estado, nos ministérios, nas secretarias, nas autarquias, nos institutos. E já foram atendidos em vários casos, né? Inclusive lá na Agência Nacional de Saúde, que a gente tanto desce a ripa aqui, essa advogada de plano de saúde, né? Inclusive lá, já teve indicação do Centrão, que foi aceita para a diretoria lá. Tá, as coisas não são assim. Inclusive agora, o senhor Arthur Lira criou uma comissão para acelerar o projeto do governo que muda a lei antiterror. É um projeto do Major Vitor Hugo, na verdade é uma reprodução de um projeto do Bolsonaro quando deputado em 2016, projeto reapresentado pelo Vitor Hugo em 2019. O Maia foi driblando a votação do projeto, né? Simplesmente, quando eles querem que a coisa não seja votada, eles simplesmente não estabelecem quem vai fazer parte de uma comissão. Pronto. Só que o Lira, o que ele fez? O projeto teria de passar por 3 comissões, né? E houve obstruções feitas pela oposição na Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional. Não andou no ano passado, também por causa da pandemia. E o que o Lira fez? Primeiro, Vitor Hugo protocolou um requerimento para incluir uma outra comissão na análise do mérito da matéria, a de Ciência e Tecnologia. E aí são 3 comissões. E com isso, há um artigo, o artigo 34 do Regimento Interno da Câmara, que permite que o projeto pode ser objeto da comissão especial se a proposição que versar matéria de competência de mais de 3 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, se elas não se pronunciam, você pode fazer uma comissão especial, é o que ele vai fazer. Ora, isso claramente é um gesto em direção ao governo, não é? É um gesto do Lira que agrada ao governo. Então, há uma certa forçação nessas análises. O Centrão, ele pode dar um tchau para o Bolsonaro, como deu para Dilma, a qualquer momento. Depende do seguinte, o que é melhor? É melhor apoiar, agora é melhor tirar o apoio, é melhor derrubar, não é? Porque a perspectiva, se derrubarmos ali na frente, será outra. É melhor manter. Então são as conveniências e não essas perturbações que teriam sido provocadas pela chegada do Lula ou pela maneira como o governo está lidando com a Covid. Então, o que a presença do Lula modifica a relação Centrão e Bolsonaro é em outro aspecto. O que faz o Lula? Ele começa a chamar para a conversa, chamar para uma espécie de frente ampla políticos importantes, expoentes de partidos que fazem parte do Centrão. Ele não tem a ilusão de trazer todo o Centrão para o seu lado, mas de dividir o apoio que hoje o governo tem em boa parte do Centrão, ou de boa parte do Centrão. Se ele dividir, se ele provoca rachas nessa questão específica, para ele já é um grande ganho. Porque o governo perde parte do seu apoio e ele ganha mais força, inclusive eleitoral, para a tal frente ampla que ele está tentando construir. É nesse aspecto, não é a figura, muitas vezes as reportagens tratam como uma figura mítica, né? Que faz com que o Centrão, não, menos, o Centrão não é movido a esse tipo de coisa. É o que interessa, quem dá mais, quem acena com a perspectiva melhor. É simples assim. Seja quem for, o Ciro Gomes, o Lula, o Bolsonaro, qualquer um. E com relação ao Lula, vale notar que ainda não se sabe exatamente, a pesquisa já, inclusive saiu uma na Folha agora, a respeito da reação do eleitor, a reação da sociedade, não é? A gente até vai falar sobre isso mais tarde, né? Tem uma notícia aí sobre um levantamento a respeito do Moro e tal, mas é interessante como há pesquisas feitas pelo mesmo instituto e que trazem resultados contraditórios. Não é que a pesquisa falhou, é que as pessoas se contradizem
quando colocadas diante de perguntas diferentes, mas que na verdade são a respeito do mesmo tema: a condenação do Lula pelo Sérgio Moro, não é? E não sabemos ainda qual é a resposta da sociedade. O fato é que é um ator forte, de peso histórico. E isso mexe, inclusive, com posições de partidos que compõem o Centrão. Mas parem com essa ideia de que o Centrão está irritado, incomodado porque não há uma gestão técnica. O Centrão está nem aí para a gestão técnica. O que ele quer é saber, na média, né, daqueles partidos e de seus líderes, o que é mais conveniente, onde o negócio é mais rentável, mais lucrativo, inclusive do ponto de vista eleitoral, não é? Inclusive do ponto de vista eleitoral. Ninguém está falando aqui do sujeito que vai embolsar dinheiro, mas que vai ter, dependendo do cenário, ele vai ter um ganho político eleitoral na sua região, no seu estado. E é isso que pesa. Mas a decisão do Lira de mexer claramente com a sabedoria de quem conhece o regimento, né? De fazer com que o projeto se encaixasse numa possibilidade regimental para ser votado, talvez até diretamente no plenário, depois de passar pela comissão especial. É um sinal de quem, neste momento, agora, já, não está procurando briga com o governo. Pode até fazê-lo daqui a 2 semanas, mas não agora. Não agora.